Louvado seja aquele que vive e reina para todos sempre, nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, aquele que é digno de honra, digno de oração, razão de estarmos aqui nesta noite. Meus queridos, por gentileza, abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 17, Juízes 17, estamos caminhando aí para o desfecho da nossa série, nesse maravilhoso livro de Juízes. Vamos concluir no próximo domingo. Enquanto você vai abrindo aí, eu quero dar as boas-vindas para quem está visitando a base pela primeira vez. Seja bem-vindo, sinta-se aí, aqui, na verdade, muito acarinhado, abraçado. Somos gratos pela sua presença aqui, gratos a Deus, gratos a você. Espero que a palavra hoje seja um bom alimento para você e para todos que estão aqui, assim como foi para mim enquanto lia esse maravilhoso capítulo 17 do livro de Juízes. Muito bem, meus irmãos, vamos ler o texto. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, na NVI. Se você não tem essa versão, pode acompanhar aqui pelo telão. Então acompanhe aí na sua Bíblia, também na sua versão, algumas pequenas diferenças. No decorrer aqui do sermão a gente vai ajustando uma ou outra que seja necessário, tá bom? Então vamos ler juntos, ouça com atenção, reverência à palavra do Senhor. Diz assim, vamos ler até o versículo 13, tá? Todo o capítulo. Havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo, eu a peguei. Disse-lhe a sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 kg e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo. E estes foram postos na casa de Mica. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, e fez um manto sacerdotal e alguns ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica então lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse-lhe Mica. Seja meu pai e sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa. E Mica disse: agora eu sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, amoroso, gracioso, te louvamos neste lugar. Te agradecemos, ó Deus, pela leitura da Tua palavra, que é eficaz, inerrante, que nós cremos, ó Deus, que seja a Tua palavra revelada, Senhor, para a Tua igreja. Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que tenhamos o entendimento, Senhor, correto da Tua palavra, para que possamos aplicar, Senhor, a nossas vidas. Que haja clareza, Senhor, na exposição da Tua santa palavra, que o Teu Espírito, Senhor, seja o condutor de cada palavra, de cada entendimento aqui nessa noite. Assim nós te pedimos, Senhor, por fé, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que história interessante, né? A gente vai já descobrir alguns pormenores aqui dessa história. Mas antes, eu queria começar
lembrando de um icônico e controverso romance de Oscar Wilde, O Retrato de Dorian Gray. Quem leu o livro deve conhecer. Conta a história de um jovem que ele encantava as pessoas com a sua beleza física. E aí tinha um artista ali na época que ficou impressionado com essa beleza deste jovem, o Dorian, e resolveu pintar o seu retrato de corpo inteiro e tamanho natural. E o resultado daquela obra foi um marco da sua arte. Ele considerou aquilo a sua obra-prima, uma perfeição em matéria de pintura. Quando ele viu a própria obra, o Dorian Gray, ele ficou deslumbrado com a própria beleza. E aí, a partir daí, ele começa a desenvolver uma espécie meio que doentia de amor próprio, onde nada mais importava a não ser ele mesmo e a sua beleza. E aí, por intermédio daquele artista, ele começa a ter acesso à sociedade aristocrata daquela época e também àquela vida hedonista da época, dos ricos, né, e famosos da sua época. Eu não lembro bem o século que é, mas é bastante tempo atrás. E ele passa a ser um adepto do pensamento, da ideia de que a busca pela beleza, a busca pelo prazer, é tudo que importa nessa vida, é tudo que ele deveria buscar, porque nada mais importa, a vida é fugaz e o que importava era buscar os prazeres da vida e a busca pela perfeição, pela beleza. Só que ele sabia que aquela formosura que ele tinha e a sua juventude, elas iriam desaparecer. E aí ele tem uma ideia, ele decide vender a sua alma num pacto demoníaco para manter para sempre a sua beleza, né? Manter-se belo para sempre. Agora, o acordo incluía um detalhe, no mínimo, bizarro. Em vez dele envelhecer, quem envelhecia era o retrato dele, aquilo que refletia o que ele era, né? Então, com o passar do tempo, dos anos, ele mantinha-se jovem, bonito, e o retrato ia envelhecendo. Esse era o pacto. O desejo foi concedido para ele. Então, o Dorian passa a levar a vida que ele desejava, uma vida libertina, uma vida amoral, ao passo que o retrato ia transparecendo, refletindo fisicamente toda a decadência moral que ele tinha na sua vida. O retrato ia refletindo todas as atitudes ruins que iam, com o passar dos anos, corroendo a própria alma daquele homem, do Dorian. Não vou dar spoiler aqui de como termina a história, mas posso dizer que não vai acabar bem para o protagonista. Tem um filme também, mas recomendo o livro, é bem mais interessante para variar, né? Eu li esse livro, O Retrato de Dorian Gray, quando eu era bem jovem. E a história me impactou na época e tal, e me veio essa história à memória enquanto eu relia os últimos capítulos de Juízes. Pois é porque os momentos finais aqui, do capítulo 17 até o capítulo 21, esses momentos finais do livro de Juízes, que narra um momento muito peculiar do povo de Israel, eles são a narrativa de um retrato exato da decadência moral e espiritual de um povo. A gente lê e vê a descrição de uma tela, de um retrato, de um povo decadente. Os israelitas, eles estavam perdidos em si mesmos. Ali a gente já viu tanto isso aqui ao longo do livro, né? Eles enxergavam o mundo pela sua própria ótica, né? Eles tentavam dar sentido à realidade deles a partir de um conceito próprio de certo e errado. Muitas vezes fazemos isso também. Esses últimos 5 capítulos aqui de Juízes é o retrato de pessoas dispostas a tudo para alcançar as próprias aspirações, os próprios desejos. Com base no texto que nós lemos ali no início, meus queridos, nós vamos refletir sobre esse momento nefasto na história de Israel, como temos visto ao longo da nossa série, em que o distanciamento de Deus
e, claro, dos seus mandamentos, levou o povo a um total descalabro religioso. Era uma decadência total. O retrato realista ou hiperrealista daqueles israelitas incluía um sincretismo incompatível entre a lei do Senhor e rituais pagãos. Era incompatível, mas era muito claro naquele retrato. E havia uma lei moral que eles conheciam e, claro, consequências preditas por Deus para quem descumprisse ou desobedecesse aquela lei. Mas as tribos de Israel viviam à margem da lei. E o resultado era uma decadência anunciada, na verdade. Nós relembramos o texto lá em Gênesis, né? Em Êxodo, na verdade, quando fala sobre o que iria acontecer quando o povo chegasse em Canaã, livro de Êxodo. A Bíblia mostra, meus irmãos, que desobedecer a palavra de Deus traz consequências ruins para o povo escolhido. E essa realidade é absolutamente a mesma hoje. Acompanha este povo até hoje, e assim será até a consumação dos tempos. Essa noite nós vamos então contemplar aí este retrato decadente de um povo distante de Deus, aprender com ele e olhando para os nossos possíveis tropeços também nesta caminhada. A história de Sansão que nós vimos lá no domingo passado, ela marca o fim da história cronológica do livro de Juízes. Até então nós vemos aí uma história cronológica, o povo caía, orava, clamava, era escravizado, clamava ao Senhor, Deus levantava um juiz. Cronologicamente essa história se acaba em Sansão, ele é o último juiz citado no livro de Juízes, daqui para frente nenhum outro juiz será mencionado. Israel ainda vai ter um último juiz, o profeta Samuel, mas não é mencionado, ele vai ser mencionado em um outro momento da história. Então Sansão encerra esse ciclo cronológico dos juízes. Samuel vai ser aquele juiz que vai conduzir, vai manter a aliança e conduzir a transição entre esse período de juízes para a monarquia. Então, a partir de agora, o que acontece, findada essa parte cronológica lá no capítulo que nós vimos, capítulos que vimos anteriores com a história de Sansão, a história vai deixar de seguir uma ordem cronológica, vai se encaixar esses momentos de algum tempo dentro desse contexto de um povo que se distanciava de Deus. E nós vamos ver aqui, meus irmãos, episódios sombrios da vida de Israel em razão do seu afastamento de Deus. Esse capítulo pega até leve, mas daqui para frente eu até desafio que você lê em casa, para domingo que vem a gente ter, já assim você tem em mente a história. A gente vai lendo e não acredita que aquilo está acontecendo. É impressionante como o chamado povo de Deus estava completamente perdido, cego em si mesmo. Tanto que o último versículo do livro de Juízes é que não havia rei e que o povo fazia o que achava certo aos seus olhos, né? Conforme a sua própria justiça. Então, meus irmãos, talvez, um detalhe importante, esse nosso texto aqui de hoje, assim como os demais capítulos finais do livro de Juízes, eles raramente fazem parte ou servem de base para um sermão, raramente. Então, aqui na base você vai poder ter um sermão aqui no capítulo 17 de Juízes. Provavelmente a maioria aqui nunca ouviu falar de Mica, mas nós vamos ouvir falar bastante dele aqui esta noite. Muito bem, meus irmãos, tudo bem até aí? Baseado em nosso tema central, vamos mergulhar no texto agora, propriamente dito, baseado no nosso tema central, está aí, retrato decadente de um povo distante de Deus. Vamos imaginar a narrativa do texto como sendo a descrição desse retrato, a descrição de um retrato realista de uma família, que nesse caso aqui pode bem simbolizar o próprio povo de Israel. E diante desse quadro que nós vamos ver aqui, pintado em palavras, nós veremos o que vai nos saltar aos olhos e como nós podemos aplicar esses pormenores, aplicar os princípios para a nossa vida. Primeiro elemento que se destaca aí neste retrato em análise é a figura de um ladrão com medo de assombração. Olha o que diz o texto aí nos versículos 1 e 2. Acompanha. Diz assim: havia um homem chamado Mica, dos montes de Efraim,
que disse certa vez à sua mãe: os 13 quilos de prata, algumas versões falam de 1.100 moedas, é a mesma coisa. Os 13 quilos de prata que lhe foram roubados e pelos quais eu a ouvi pronunciar uma maldição, na verdade a prata está comigo. Eu a peguei. Disse-lhe a sua mãe: o Senhor o abençoe, meu filho. Como nós já dissemos aqui, meus irmãos, até o fim de Juízes, a história narra episódios que vão retratar ali o alto grau de degradação espiritual e moral de Israel. São as duas coisas juntas. O povo vivia sob uma decadência religiosa, espiritual nefasta, e é resumida nesse versículo 6, que a gente vai ver mais adiante em detalhe. Não havia rei em Israel. Não havia uma liderança pungente, não havia uma liderança firme, não havia uma liderança fiel aos mandamentos do Senhor, e por isso cada um fazia o que era apropriado para si mesmo, o que achava certo, conforme o seu próprio conceito. E Mica, esse personagem central aqui do nosso retrato, que nós estamos contemplando imaginariamente, ele era um exemplo típico dessa confusão espiritual. Havia uma confusão espiritual que acometia o povo naquela época. De pronto aqui nós vemos que se tratava, quando a gente lê o texto, de um ladrão capaz, veja o nível do caráter do cara, um ladrão capaz de roubar a própria mãe, né? Ao todo aqui ele havia furtado 13 quilos de prata, o equivalente a 1.100 moedas de prata, conforme detalha aí outras traduções. É possível que houvesse aí, meus irmãos, uma relação espiritual com essa prata, né? Talvez ela fosse consagrada a Deus, não sabemos isso, mas o texto dá uma indicação que poderia haver uma relação religiosa com essa prata, porque maldições poderiam recair sobre quem violasse esse dinheiro, né? Então foi exatamente uma maldição proferida pela sua mãe, que motivou Mica a devolver os 13 quilos de prata. Aí eu lembrei daquele personagem do Chico Anísio, o Bento Carneiro, vampiro brasileiro, que ele dizia assim: eu vou lhe pichar uma maldição. Aí ele dizia uma maldição, a maldição voltava contra ele mesmo, né? Ele dizia: vampiro brasileiro, voltemos aqui para o evangelho, tá? Mas foi quando a maldição pichada, né, pela mãe de Mica, ele ficou com medo daquilo, aquilo assombrou ele. Ele ficou assombrado com aquilo, ficou com medo, né, o que indica aqui o texto. Então ele vai e devolve o dinheiro, reconhece, né? E aí a mãe, surpreendentemente, automaticamente, perdoa o filho e quebra a maldição ali, cancela a maldição. E aí as palavras que nós vemos aí no final do versículo 2, que diz: o Senhor o abençoe, meu filho. Quer dizer, o filho rouba a mãe, diz que roubou, e a mãe rapidamente vai e abençoa o filho. Mãe é mãe, né? Mãe é mãe, diz o ditado popular. A mulher perdoa o filho, não importava se ele estava arrependido ou não, ele estava com medo da maldição, né? E aí não importava para ela se ele estava arrependido ou não. Aparentemente ela não deu ali nenhuma bronca, não deu puxão de orelha, no mínimo não chamou Mica para uma conversa ali, para que ele refletisse sobre o seu ato, nada disso. Ela simplesmente quebra a maldição ali, cancela a maldição, na verdade, e disse essas palavras: o Senhor te abençoe, que é um símbolo de que havia cancelado a maldição que ela havia ali proferido, porque o dinheiro, a quem tivesse mexido no dinheiro, né, na prata. Meus irmãos, fica aqui para os pais aqui presentes um alerta sobre educação equilibrada dos filhos. É importante, interessante. Olha, pais condescendentes, eles podem prejudicar a formação dos filhos, assim como pais excessivamente críticos, assim como pais meramente punitivos, mas o condescendente também pode prejudicar a formação dos filhos. Ao contrário, por exemplo, da mãe de Timóteo, a gente vê esse texto lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5, a mãe de Timóteo causa uma influência positiva. Depois você lê o texto lá, sobre a vida de Timóteo. Talvez o que Mica se tornou, esse cidadão aqui, em parte seja resultado da própria criação que ele recebeu da sua mãe. Especulando aqui um pouco sobre, mas para que a gente possa refletir. Já aos filhos aqui presentes, cabe
a valorização que deve ser dado a um bom corretivo, aplicado corretamente, prudentemente, da maneira certa, na hora certa. Porque a gente vê aqui que Mica não foi repreendido. A mãe simplesmente passa a mão na cabeça dele, como se diz no popular, e isso, evidentemente, não ajudou em absolutamente nada na melhoria do caráter daquele homem de Efraim. E aí, seguindo aqui a nossa observação desse retrato familiar decadente que o texto apresenta, um segundo detalhe que se sobressai, é o que eu vou chamar de o cúmulo do paradoxo religioso. Olha o que diz aí os versículos 3 e 4. Diz assim: quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse: consagro solenemente a minha prata ao Senhor, para que o meu filho faça uma imagem esculpida e um ídolo de metal. Eu a devolvo a você. Mas ele devolveu a prata à sua mãe, e ela separou 2,4 kg e os deu a um ourives, que deles fez a imagem e o ídolo, e estes foram postos na casa de Mica. A gente vê aqui que a atitude de mãe e filho mostram um conceito completamente distorcido, paganizado do Deus de Israel. E aqui nós vemos mais de uma atitude paradoxal aqui nessa passagem, mas que revela um total desprezo à seriedade, à lei do Senhor, daquilo que o Senhor exigia dos israelitas. Notem que a mãe de Mica, interessante o texto, primeiro ela consagra toda a prata, Ela vai dizer que ela consagra essa prata, os 13 quilos ao Senhor, mas aí depois ela vai entregar para o ourives só 2,4 kg, ou seja, a mulher guarda para si a maior quantia, depois de ela já ter consagrado primeiramente. O que ela está mostrando aí é que a sua palavra anterior não tinha o peso solene que ela diz primeiro, que ela quis dar. E também significa que Deus de fato não estava aqui em primeiro lugar em sua vida. Ela reteve a maior parte para ela. Fazendo aqui um paralelo da atitude daquela mulher com a nossa vida, nós poderíamos assim nos perguntar algo como: por que eu preciso estar em todos os cultos de domingo, se eu posso vir só uma vez por mês? Por que dedicar todos os domingos ao Senhor? É o dia do Senhor, o domingo. Todos os dias dedicar ao Senhor, se eu posso vir apenas um, ou até nenhum, Por que servir em mais uma área da igreja, se eu já garanto o meu papel eclesiástico e social, servindo já em uma determinada área, está bom demais, ou talvez nenhuma, Veja, meus irmãos, isso aqui não se trata de uma pressão, tá? Calma, não estou pressionando você, não é uma crítica severa, é apenas uma provocação para que a gente reflita sobre o nosso comportamento. Será que, aí olha para o texto, será que estamos fazendo realmente tudo que nós dissemos que faríamos para Deus quando nos convertemos? Será que nós estamos fazendo tudo que a gente disse: Senhor, agora eu vou viver para Ti? Será que nós estamos fazendo tudo que nós dissemos que faríamos? Ou nós empenhamos apenas uma pequena parte do nosso potencial, retendo a maior parte para o serviço de nós mesmos? Para refletir, o outro cúmulo do paradoxo visto aqui nos versículos 3 e 4 está no destino que a mãe e o filho vão dar à prata que estava sendo devolvida. Olha só, a princípio a mãe de Mica aqui parece que não adorava nenhum dos deuses ali, cananeus. A gente já viu o que acontecia ali em Canaã, nessa época aqui do juiz. A princípio parece que ela não adora Baal, nenhum dos Baalins, nenhum outro tipo de deus cananeu. Pois ela vai consagrar a prata ao Senhor. Ela diz: eu consagro a prata ao Senhor, assim que ela recebe de volta do filho, Mas, paralela a essa atitude, olha o que ela faz. Ela revela que ela está dedicando a prata ao Senhor, mas para que o filho esculpisse uma imagem e faça um ídolo de metal. Olha, nada mais paradoxal aqui, meus irmãos. Essa atitude aqui é o
Paradoxal no sentido que mostra total desprezo pelo segundo mandamento da lei mosaica, meus irmãos. Seja por desconhecimento dela, que eu acredito que não era, mas mais provavelmente porque a palavra de Deus não era levada em consideração. Uma atitude típica de Israel, a gente vê aqui ao longo dos textos que nós vimos várias vezes, traduzida naquela expressão, o povo havia se esquecido do Senhor, não que não conhecesse ou que não soubesse quem Ele era, mas havia desconsiderado o que diziam as Escrituras. Segundo mandamento da lei de Deus, meus irmãos, os 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, versículo 4, versículo 5, diz: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, na água ou debaixo da terra. E aí arremata: não te prostrarás diante deles, e nem lhes prestará culto. Não, pastor, mas aquela imagem ali era uma tentativa de reproduzir um ícone, né? Era um ícone que remetia a Deus e tal. Ainda que fosse, meus irmãos, isso fere drasticamente a ordem do Senhor. O mandamento, ele é claro. Deus não pode ser adorado por meio, ou por intermédio, ou por intercessão, de qualquer forma criada ou moldada pelo homem. Tampouco o homem pode se prostrar diante de outros deuses, porque fere o primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Êxodo capítulo 20, versículo 3. Em síntese, meus irmãos, fazer uma imagem, que era a ideia ali, prostrar-se diante dela, ainda que fosse um suposto canal de adoração para Deus, é ofensivo ao Senhor, na sua plenitude. Um símbolo, meus irmãos, uma imagem, por mais linda que ela seja, por mais bela, por mais bem feita, ainda que tenha sido feita pelo maior artista, por mais lindo, ela não consegue chegar a um triscar, o mínimo da expressão da glória do Criador. Por isso é ofensivo. É ofensivo. Canalizar a nossa fé, meus irmãos, a uma foto, a uma escultura, a uma pintura, ainda que seja uma representação do sagrado, da glória de Deus, é paradoxal e sem sentido, porque fere o mandamento do Senhor. A questão é: o que é mais importante? O que diz o Senhor ou o que diz o homem? O Senhor está dizendo: não faça, mas aí vem um homem e diz: faça. Eu vou fazer. O que é mais importante? Não, mas crente não faz isso, será? A palavra do Senhor diz: sem fé é impossível agradar a Deus, diz as Escrituras lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Mas qual é essa fé que agrada a Deus, meus irmãos? É a fé na existência do próprio Deus e na soberania da sua palavra. É impossível agradar a Deus fazendo coisas que contrariam as Escrituras. É simples assim. Se você está falando algo que vai contra as Escrituras, não nos enganemos, Deus não está se agradando disso. É simples assim. Não, pastor, mas não tem mais. Se as Escrituras estão dizendo, estamos fazendo algo contra o que diz as Escrituras, Deus não se agrada. Então faça conscientemente que Deus não está se agradando. É o que nós temos que ter essa consciência. No mínimo temos que ter essa consciência. Para Mica, voltando aqui para este cidadão israelita, e para sua mãe, uma imagem, né, feita com o fim de ser cultuada, nada mais era, meus irmãos, do que uma tentativa humana, entenda bem, de moldar Deus à sua maneira. Um Deus agradável aos olhos. Afinal de contas, o povo fazia o que era bom aos próprios olhos, né? Diz outras versões, aí no versículo 6.
Essa é a tendência, meus irmãos, na vida de quem caminha à margem das Escrituras. Se alguém se sente mais confortável idealizando o próprio Deus, né, mais confortável, ou simplesmente negando a existência de Deus, também é um outro caminho, né? Negando a existência desse Deus das Escrituras, porque talvez seja um outro Deus, mas não esse Deus. O caminho mais conveniente, mais lógico, parece ser o de rejeitar a Bíblia. Então, ok, rejeitar a Bíblia. Por outro lado, meus irmãos, se de fato nós cremos na palavra, se nós que estamos aqui cremos na palavra do Senhor, nós devemos ser moldados por ela. Nós devemos ser moldados por ela. É isso ou encarar o fato de que nós vamos sofrer as consequências pela desobediência? É aquele tipo de palavra que eu tenho certeza que os irmãos estão dizendo glória a Deus, feliz da vida aí no seu íntimo, né? Já que nenhum está saindo externamente, eu acredito. Desculpa por isso, mas eu estou pregando o texto, tá, meus irmãos? Vamos junto, vamos junto. Mas bem, o texto aqui vai seguir com outro elemento ou pormenor que salta aos olhos nesse retrato decadente de um povo distante de Deus. Este elemento é um santuário com endereço e propósito errados. Olha o que diz, versículos 5 e 6. Ora, esse homem, Mica, possuía um santuário, ele possuía um santuário, e fez um manto sacerdotal e outros ídolos da família, e pôs um dos seus filhos como sacerdote. Naquela época não havia rei em Israel, aqui a gente pode dizer que é o texto-chave, né? O versículo-chave do livro de Juízes. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo, ou o que era bom aos seus olhos, bem aos seus olhos, como diz outra versão aí. O nível de paganização do culto prestado ao Senhor aqui é visto muito claramente na maneira como Mica estabelece um lugar de culto em Efraim, o santuário ou casa de deuses, como tem aí em outras versões, um santuário ou casa de deuses, provavelmente era um espaço que ele tinha anexo à sua casa, ali. No Antigo Testamento, meus irmãos, Deus havia estabelecido o tabernáculo como local de adoração. Em nenhum lugar das Escrituras há qualquer orientação acerca de santuários caseiros. Nenhum lugar. Com imagens, com ídolos familiares. Mais uma vez nós estamos vendo aqui o desprezo de Mica e da sua família pela lei do Senhor. Mica ergue um santuário pessoal para si e para a sua família, ou seja, é o seu santuário, é o seu Deus particular, Deus minúsculo aí, né? As suas regras ritualísticas, os seus mandamentos, por aí vai. E aí, não satisfeito, ele confecciona um manto sacerdotal e consagra o próprio filho sacerdote, contrariando de novo a lei mosaica que restringia o ofício sacerdotal somente aos membros da tribo de Levi. Mas não, falta um sacerdote. Meu filho, fiz um manto aqui para você, vai nessa. Então, por tudo que a gente está vendo aqui, nesse retrato decadente aqui, pintado com as cores do desprezo à palavra do Senhor, né? Que o versículo 6 vai dizer, vai registrar essas palavras que são as palavras-chave do livro de Juízes. Naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Uma imagem bem realista aqui dessa situação, meus irmãos, é o fato de que Mica e sua família adoravam a Deus somente até o ponto que lhes era conveniente. Eles adoravam a Deus até um determinado ponto de conveniência. Depois disso, saía da conveniência, aí pronto, eles distorciam a lei, acrescentavam os próprios mandamentos, os seus padrões, achando que estavam fazendo o que era bom para o Senhor, ou seria bom para eles mesmos. Meus queridos, equívoco parecido é cometido com pessoas que fazem das suas casas, dos seus quartos, o seu santuário particular. Não se importam com o fato da palavra de Deus ordenar à igreja a comunhão entre os irmãos, a adoração coletiva,
o serviço mútuo em comunidade, porque está vinculado a uma comunidade cristã. Se eu posso ser crente sozinho na minha casa, o meu quarto é a minha igreja, o meu quarto é o meu santuário. Por que frequentar um templo se eu posso estabelecer o meu próprio santuário pessoal, particular, posso adorná-lo com os meus ídolos pessoais, que ninguém precisa saber quem são? O erro de Mica, mais uma vez, aponta para o equívoco que muitos de nós, meus irmãos, cometemos: servir e adorar a Deus somente até o ponto que nos é conveniente e atenda aos nossos interesses. Mas o texto segue. Nesse ponto aqui do texto vai surgir, no retrato decadente aqui do povo, um outro personagem na história, um sacerdote de ocasião. Olha o que diz aí agora, até versículo 7 até o 12. Vai caminhando para o fim do texto. Diz assim: um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Em sua viagem chegou à casa de Mica, nos montes de Efraim. Mica lhe perguntou: de onde você vem? Sou levita de Belém de Judá, respondeu ele. Estou procurando um lugar para morar. Fique comigo, disse Mica, seja meu pai e sacerdote, e eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, além de roupas e comida. O jovem levita concordou em ficar com Mica e tornou-se um dos seus filhos. Mica acolheu o levita e o jovem se tornou sacerdote e ficou morando em sua casa. Meus irmãos, sem terras por herança, a gente vê isso lá no livro de Josué, os levitas não tinham uma terra deles mesmo. Eu nem esqueci de passar o texto, né? Mas está aí, ó. Então eles não tinham uma terra deles, então aqui dá a entender que eles precisavam contar com o sustento das outras tribos, né? A hospitalidade também das outras tribos, daí o fato que o texto diz que o levita dessa história aqui, ele procedia de Belém de Judá, ou seja, ele havia sido aceito pelo clã de Judá, embora ele fosse levita, diz aí o versículo 7, né? Mas o desprezo da lei do Senhor que havia aqui, por parte dos israelitas, provavelmente tinha resultado na falta do sustento para os levitas. Olha, a lei importava, a lei dizia que eles deveriam sustentar os levitas. Levita que se vire, né? Cada um cuidava o que era certo aos próprios olhos, né? Então, provavelmente, esse desprezo pela lei deixou aquele levita ali errante, né? Procurando um lugar para morar. Coincidentemente, ele chegou na casa de Mica, que havia meio que improvisado um sacerdote, no caso o próprio filho, né? E ele viu naquele levita uma oportunidade de dar um upgrade na sua religião caseira, percebe? Dá um status maior para o seu santuário. Agora ele ia ter um sacerdote original. Se antes ele tinha um sacerdote fake, né? Agora Deus ficaria muito mais satisfeito com ele, já que um levita raiz, né, assumiria o posto de condutor dos rituais ali espirituais da sua casa. E o desejo de agregar aquele elemento importante ao seu santuário, ou seja, um levita autêntico, né, aquela sua religião caseira, foi tamanho esse desejo que Mica nem mesmo testou o chamado do jovem. Talvez ele devesse oferecer primeiramente apenas casa, né, alimento, abrigo, roupas, né, em troca dos seus serviços sacerdotais. Ou ele poderia ter pelo menos sondado se aquele levita de fato tinha aptidões de levita, né, aptidões para que ele pudesse então de fato exercer aquela função, já que um levita em tese deveria ser apto a desempenhar esse ofício sacerdotal, né? Nada disso acontece. Mica oferece de pronto uma proposta dele, uma proposta salarial, que pareceu tentadora, claro, para o levita, que era errante, não tinha, né, nem o que comer. É claro que a essa altura o texto já indicou que o filho de Mica já tinha perdido o emprego, né, já tinha sido demitido sumariamente nessa hora aí, já filho não interessa, demitiu logo o filho
e botou o levitão lá, né? Pela narrativa aqui, fica claro que as benesses materiais, aí é que está o problema, fundamentaram a decisão daquele jovem, né, de prontamente aceitar a oferta. Mais adiante, em Juízes capítulo 18, nós veremos que esse mesmo levita vai aceitar uma oferta melhor para deixar para trás Mica e a família dele, e ele vai fazer isso, aceitar, e a gente vai falar disso domingo que vem, tá? Ou seja, a motivação daquele levita, meus irmãos, para desempenhar o seu chamado, é mais aqui um elemento muito claro desse retrato decadente de um povo distante de Deus. Olha que o texto aqui não tem qualquer relação com o fato de que o obreiro é digno do seu salário. Não tem nada a ver com aquele texto lá de 1 Timóteo capítulo 5, não tem nada a ver com isso, né? O fato aqui é de o ganho material ter sido a motivação principal, né, para o serviço. Eu nem preciso dizer, é óbvio, olhando para o texto, que todo aquele que se posiciona, ou que posiciona o ganho material à frente do serviço de Deus, eu só vou servir dependendo do que eu vá ganhar, o que eu vou servir a Deus e servir ao próximo. Quem pensa assim, obviamente, está muito longe, distante do que ensina as Escrituras e, obviamente, do exemplo do próprio Senhor Jesus e dos seus discípulos. Por fim, meus irmãos, depois de tudo que a narrativa nos mostra sobre esse retrato decadente aí de um povo afastado de Deus, o texto termina com o argumento de que falsos adoradores, eles se revelam. Em algum momento, falsos adoradores se revelam. Olha o que diz o versículo 13 aí, ó. E Mica disse: agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou o meu sacerdote. Pronto, fechou agora. Santuário, ídolos, sacerdote original, fake, no more. E aí está agora a beleza. Deus, hein? Agora sim. Meus irmãos, esse versículo revela aí com nitidez as intenções do coração de Mica e também da sua mãe. Todo o esforço religioso dele, todo o esforço religioso daquela mulher, tem o objetivo claro de obter benesses de Deus. Ele está dizendo, agora sim eu vou receber, Deus vai me tratar com bondade. A motivação religiosa aqui, ela pode ser traduzida, por exemplo, na seguinte frase, olha: nós o adoramos e em troca, ele satisfaz os nossos desejos. Meus irmãos, a verdadeira fé que vem do Senhor para os seus eleitos, vai conduzi-los para a direção oposta daquela que o Israel dos juízes trilhava. Reflete, a fé que o Espírito Santo alimenta em nossa vida, nos leva a servir ao Senhor, não o contrário. Se estamos na igreja, pelo que Deus pode nos dar, nós somos movidos por uma fé diferente daquela que motiva os verdadeiros crentes. Por que nós devemos servir a Deus, hein? Afinal, por quê? Qual o sentido de vir à igreja? Qual o sentido de seguir uma doutrina, obedecer, pregar um evangelho que às vezes parece assim, mais um jogo de palavras de autoajuda? Costumam perguntar algumas pessoas, né? Mas quem formula esse tipo de questão não conseguiu entender o evangelho ainda. Não compreendeu a dimensão do amor de um pai que envia o seu filho unigênito para morrer dilacerado numa cruz, para que nós pudéssemos ser reconciliados à graça salvadora. E alguns perguntam, por que eu devo ir para a igreja? Meus irmãos, nós o servimos porque Ele nos serviu primeiro. Nós só temos a capacidade de amá-lo porque Ele nos amou primeiro.
1 João capítulo 4, versículo 19. Só estamos aqui porque Ele nos escolheu, não o contrário, não o contrário. Se isso não forem motivos suficientes, definitivamente ainda falta o toque do Espírito Santo, que tira a venda dos olhos do pecador e faz com que ele corra para a cruz de Cristo, correr para Cristo, que é o único caminho para a salvação e para a vida eterna. Aleluia. Mica vai descobrir, este cidadão vai descobrir adiante o quanto ele estava equivocado em suas atitudes idólatras, mas essa é uma história para o episódio final da série de Juízes no próximo domingo, tá bom? Não perca. Vamos caminhar para concluir. Meus irmãos, por estar distante de Deus, o Israel dos Juízes se perdeu em si mesmo, se perdeu em uma religiosidade sincrética, confusa, claramente regida por critérios humanos e não divinos. E por isso tudo que faziam ao que determinava a palavra do Senhor. Eis aí um grande erro que as igrejas, as denominações, por vezes cometem hoje. Meus irmãos, em sua palavra, Deus, Ele não sugere maneiras de adorá-lo. Ele manda. Ele determina, não é sugestão. Olha, eu quero sugerir que vocês possam me adorar desse jeito. Não. É cartesiano, é objetivo aí. Façam. Ele determina. É errado, é imperativo, é errado o homem criar maneiras sincréticas para adorar a Deus. Meus irmãos, só não entende quem não quer, porque não quer entender, porque tem medo de entender. Criar maneiras sincréticas para adorar a Deus, como fez Mica, como fez a sua mãe, com seus ídolos, com um santuário particular, idealizando padrões de culto, sobre os quais as Escrituras não falam. Não falam. É errado. É errado. Que fique claro aqui que eu não estou me referindo à possibilidade de adaptar os padrões bíblicos de adoração, entenda bem, a realidade cultural, por exemplo, de uma nação, de uma região, de um país. Não é isso que eu estou falando. Por exemplo, nós devemos adorar ao Senhor, um exemplo, devemos adorar ao Senhor com cânticos, com instrumentos. Podemos fazer isso com teclado, com guitarra, com baixo, bateria. Mas nos países da África podemos fazer isso com tambores. Na Escócia podemos fazer com uma gaita de fole. Não há problema nisso. Não há problema nenhum. O que não pode é que diferenças culturais distorçam o padrão de adoração, o eixo que é revelado na Santa Palavra. Inventar moda, meus irmãos. Fazer do momento de louvor, por exemplo, um show para entreter a plateia, né? Usar rituais místicos, espalhafatosos, cantar músicas que exaltam mais ao homem do que a Deus, achando que o Senhor está se agradando disso, muitas vezes não passam de ingenuidade, ou de engano mesmo, falta de ensino, ou ensino errado. Quando eu olho para as Escrituras aqui, meus irmãos, eu vejo os cultos da igreja primitiva conduzidos com simplicidade, bem diferente de certas manifestações pirotécnicas que nós vemos por aí. O que Mica e sua família faziam, e muitas vezes nós somos tentados a fazer também, era remodelar a Deus segundo os próprios conceitos, segundo os próprios anseios, como faziam os povos pagãos, como fazem os descrentes. Olha, escuta, o homem que se considera justo aos próprios olhos, ele tende a rejeitar todo o padrão ditado por Deus, sobre o qual ele não concorda. Então, se eu me considero o bambambam, justo aos meus olhos, eu
tenho a tendência de rejeitar tudo aquilo, todo o padrão que Deus diz que é o correto, mas que eu não concordo, porque me incomoda. E, obviamente, este homem justo aos próprios olhos, ele descarta pensar nas consequências de transgredir tal regra, tais padrões, e as consequências que isso vão trazer para a sua vida. Simplesmente ignora, finge que não é com ele. Reflete, meus irmãos. Olha, naquilo que nós menos gostamos de ler na Bíblia, costuma estar o ponto em que mais nós precisamos mudar. Se aquilo incomodou, se aquilo doeu, se aquilo alfinetou, há uma tendência grande que é onde a gente precisa mudar. Ignorar a verdade nunca será um bom caminho, nunca. Meus irmãos, nós não podemos fingir que as implicações, por nos desviarmos da palavra, simplesmente não virão. Fingir que isso não vai acontecer. Não é inteligente pensar que se nós ignorarmos a verdade exposta nas Escrituras, a consequência não virá como se fosse assim um passe de mágica. Eu simplesmente não penso nisso, não quero pensar nisso, eu vou ignorar isso, aí pá, não vai acontecer isso. Não é inteligente. A história do povo aqui do tempo dos juízes e tantas outras advertências que nós lemos na Bíblia estão aí para mostrar o que acontece com aqueles que se distanciam do Senhor. Claro. E aí eu concluo a nossa reflexão aqui, baseada nesse retrato, né, decadente de um povo distante de Deus, deixando duas perguntinhas para a nossa reflexão, para a nossa meditação. Primeira, que retrato espiritual Deus tem visto em nós? Segunda, o que nós vemos quando nós lemos imaginariamente a narrativa das nossas atitudes enquanto membros do povo de Deus? O que nós vemos? Meus irmãos, nós não podemos, estamos chegando ao final da nossa série, não podemos continuar levando a vida como se a história de Juízes não se aplicasse a nós. Não podemos. Que o Deus da graça, meus irmãos, e da misericórdia nos conceda aí discernimento e força para nós alinharmos a nossa conduta a aquilo que nos instrui a santa palavra do Senhor. É isso que nós precisamos. E assim, meus irmãos, que nós sejamos uma igreja coerente com a adoração que o Senhor espera receber de nós, conforme o que Ele diz na sua santa palavra. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, louvamos o Teu santo e bendito nome. Obrigado pela Tua santa palavra, que às vezes, e muitas vezes, dói, incomoda, mas que tudo que nós ouvimos aqui, Senhor, possa refletir em mudança de atitude em nossas vidas, nos tire da zona de conforto, nos esclareça a mente, nos revele aquilo que nós estamos ainda conduzindo para o caminho oposto do que diz a Tua palavra. Que nós não sejamos idólatras sem perceber, que nós possamos destruir os santuários caseiros que construímos e que muitas vezes nos impedem de estar na igreja servindo aos irmãos e Te adorando em comunidade, Senhor. Nos perdoa, Senhor, por isso. Nos perdoa a nossa idolatria. Nos perdoa porque muitas vezes dizemos que consagramos toda a nossa vida para o Senhor e nos conformamos em servir mediocremente na Tua casa, Senhor. Porque canalizamos a maior parte do nosso potencial para servir a nós mesmos, Senhor. Nos perdoa por isso. E nos ajuda a mudar isso, Senhor. Nos ajuda a mudar isso. Que a Tua igreja, que a base seja uma igreja coerente com a adoração, com os padrões de adoração que o Senhor especifica na Sua santa palavra. Assim nós Te pedimos, assim nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.